Boa noite, sejam todos bem-vindos. Se você é reguezinho, se já é meu aluno, bem-vindo. Se você está caindo aqui pela primeira vez, bem-vindo. Eu sou Thiago Albuquerque, especialista em regularização imobiliária, e nessa aula, primeiro, bem-vindo. Bem-vindo a essa aula que ela promete ser épica. Uma aula que promete ser inesquecível. Nessa aula, você vai aprender o que são índices urbanísticos e o que eles têm a ver com o nosso querido PPzinho, projeto de prefeitura. A grosso modo, os índices urbanísticos são pequenos elementos que precisam estar presentes em todo projeto de prefeitura. Mas não só simplesmente constar, simplesmente estar presentes. Sem me adentrar muito no conceito ainda do que seria índice urbanístico, porque esse conceito a gente vai trabalhar, vamos chamar apenas nesse momento de elementos. O elemento índice urbanístico, ele precisa constar em todo e qualquer projeto de prefeitura, mas como já ressaltamos, o município, um ente federado autônomo, gozando dessa mesma autonomia, ele possui força legislativa para determinar quais índices ele quer utilizar. Ou melhor, ele determina o quantitativo desses índices e a forma como eles podem e devem ser utilizados. Primeira informação, índice urbanístico, um elemento essencial em todo projeto de prefeitura. Índice urbanístico tem que estar presente no projeto de prefeitura. Índice urbanístico tem que estar alinhado com o que a prefeitura diz na lei sobre tais índices. Beleza? Pronto. Pega o conceito de índice urbanístico e bota mais para frente. Porque antes, vamos trazer aqui uma outra conceituação. Nós estamos produzindo uma aula específica para falar sobre as partes envolvidas no processo de regularização de imóveis. Como assim? O projeto de prefeitura ou o processo de prefeitura é um procedimento de regularização imobiliária administrativo. Administrativo porque o particular resolve diretamente com o poder público. Não há envolvimento, nesse primeiro momento, do poder judiciário, por exemplo. Não há nem sequer necessidade de se acionar o judiciário para uma regularização imobiliária no âmbito da prefeitura. A administração possui autonomia e mecanismos para resolver tudo sozinha. Só se aciona judiciário em casos excepcionais. Só se algum problema surgir aí no desenrolar do projeto de prefeitura, algum direito não respeitado, que aí sim o particular pode, claro, acionar o judiciário para rever alguma matéria, porque são três poderes da União: o executivo, o legislativo e o judiciário. A lei fala assim: independentes e harmônicos entre si. Quando você pega harmônicos, significa dizer que os três têm que existir no mesmo patamar, cada um no seu quadrado, independente. E a mesma ideia de harmonia vai trazer um outro sistema, também conhecido como check and balances, pesos e contrapesos, em que um poder, de certa forma, fiscaliza o outro. Projeto de prefeitura, você atua no âmbito da administração pública. Prefeitura é poder executivo. Mas ela tem que fazer tudo o que está na lei. Não pode escorregar 1 centímetro. Poder executivo pisou na bola, fez alguma coisa errada, pode-se muito bem acionar o poder judiciário. Mas isso é um assunto para outra aula.
O que eu quero chamar a atenção é: você sabe quais são as partes envolvidas em um projeto de prefeitura? Nesse procedimento administrativo? Via de regra, são 3 partes. O Estado, administração, na figura do município, por intermédio dos seus órgãos, dos seus agentes. O particular, o indivíduo que possui sedimentado em si mesmo os poderes da posse e da propriedade, que é ele que tem legitimidade e autonomia para requerer ao Estado alguma coisa no âmbito do imóvel. E você, meu querido aluno, a parte técnica. A lei fala que no projeto de prefeitura, na confecção dos projetos, nós precisamos de um profissional essencial. O engenheiro, o arquiteto, o técnico de edificações é uma das partes nesse processo administrativo. Você é o profissional capacitado para a elaboração dos projetos, mas você também se vincula nesse projeto porque a lei exige de você, e quando eu falo lei, estou falando Estado, exige de você que você emita a chamada responsabilidade técnica, seja no âmbito do projeto, seja no âmbito da execução. Essa responsabilidade, não se iluda, vincula você nesse processo. Você é uma das partes. Você é, portanto, a parte técnica. Nós temos, então, resumindo, a parte técnica, a parte interessada, que é o particular, com os poderes da posse e da propriedade, só que a parte interessada ela é limitada. Ela é limitada porque o particular não tem o conhecimento e a habilitação, então precisa da parte técnica. Parte interessada contrata a parte técnica e ambas se dirigem à parte fiscalizadora, que é o Estado. É o Estado e a administração. A parte fiscalizadora, então, lança seu olhar para esse trabalho que está sendo executado, para esse trabalho que está sendo desenvolvido para o nosso PPzinho, projeto de prefeitura, e ele vai julgar administrativamente se está tudo certo. Tem alguma coisa errada, tem um índice urbanístico, que é o nosso cerne da aula de hoje. Tem um índice urbanístico desrespeitado ou errado, carimbe-se, comunique-se. Dentro do julgar do Estado de administração, tem alguma coisa errada aí. CREO, conserte-se, resolva-se. Só que eu queria aqui criar uma dinâmica com você. Vamos facilitar na sua mentezinha como é esse processo, essa interação entre essas 3 partes. Vamos dar asas à imaginação. Vamos imaginar como é essa interação. E eu tenho certeza que você vai gravar nessa sua linda e maravilhosa mente essa dinâmica. Ok? Vamos entender o que há por trás do PPzinho do projeto de prefeitura. Se liga só. Oi, gente! Eu sou uma proprietária particular de um lote lindo, urbanizado, lá perto do centro da cidade. Não vejo a hora de poder realizar meu sonho, construir a minha casa. Só que aí me disseram que eu teria que ir na prefeitura para pedir alguma autorização para eu poder começar a construir a minha casa do jeito que eu sempre sonhei. Linda, maravilhosa, fechosa, que eu quero todas aquelas invejosas daquela rua quando olharem a minha mansão morrer de inveja. Bem, mas vamos lá na prefeitura, né, para descobrir o que é que eu preciso pedir de autorização, tá? Vamos lá! Eu sou um Estado. Quem entra nos meus domínios? A minha função é ser justo, promover o bem-estar, promover o bem comum, por intermédio dessa mesma justiça e por intermédio da minha querida amiga ferramenta de trabalho, a lei. O que queres? Você, particular, o que deseja entrando aqui nos meus domínios? Oi, seu Estado, seu lindo, maravilhoso, eu sou a
particular, eu comprei um terreno lindo, maravilhoso lá no centro da cidade, e aí eu quero construir a minha casa linda, maravilhosa, eu quero assim que ela seja o destaque da rua, a coisa mais linda do mundo, construir do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre sonhei. Ai, que coisa maravilhosa. Seu estado é um momento tão lindo quando a gente vai realizar o sonho da casa própria, ter o nosso cantinho, o nosso espaço, pra gente poder morar com a nossa família. Adoro o seu estado. Mas aí disseram que eu tinha que vir aqui pra pedir alguma autorização. Eu pensei que eu podia construir do jeito que eu quisesse, é meu, eu paguei, eu vou pagar pra construir. Não vou pedir nada a ninguém. Pra que eu tenho que pedir autorização pra você, Estado? Me explica isso, por favor. Eu quero exercer o meu direito de proprietária. Eu quero exercer o meu direito de propriedade particular. Não pedi nada a ninguém, não foi financiamento, não foi empréstimo. Foi com o meu dinheirinho, paguei com o meu dinheirinho do meu bolsinho, comprei meu lote e agora vou construir minha casa. Casa não, mansão. Que aquelas invejosas daquela rua vão ficar tudo morrendo quando virar minha casa. Mas eu convido elas para um churrasquinho, bem básico. Pode entrar! Amiga, venha conhecer a minha casa. Não vejo a hora. Para tudo. Não é bem assim não. Eu sou o Estado. Quando eu fui criado para garantir o bem-estar de todos. O bem comum de todos. Não apenas o seu bem pessoal. O Estado está aqui para garantir que exista uma certa justiça na distribuição também do espaço urbano. Se você, minha querida particular, nunca ouviu falar de um brocado popular que diz que o seu direito começa onde o meu termina, e o seu termina onde o seu vizinho começa, comece a colocar isso em prática. Você não pode construir de forma desgovernada do jeito que você quiser, não. Como Estado, eu aprendi há muito tempo que eu preciso colocar uma certa ordem. Porque se eu não colocar ordem nisso daqui, todo mundo começa a construir da forma que bem quiser e bem entender, e daqui uns dias eu estou com uma cidade toda desorganizada, feia, poluída e inabitável. Por isso, eu criei a minha amiga, a lei. E eu e a minha amiga, a lei, nós colocamos ordem aqui nessa bagaça. Então, se você quer construir, você vai construir conforme eu determino por intermédio da lei. Outra informaçãozinha para o seu governo, você não pode fazer nada sozinha, porque construção civil é algo sério, envolve vidas, envolve uma cadeia produtiva enorme e envolve o bem-estar social. Construção civil, então, eu exijo por intermédio da lei que antes de você começar a construir a sua mansão, você contrate um técnico responsável por essa obra. Eu quero tudo feito conforme a lei e que esse técnico saiba muito bem o que ele está fazendo. E outra, eu exijo que esse técnico emita responsabilidade técnica, porque se algo der errado lá na frente, eu vou atrás dele e de você. Ok? Pois bem, saia agora dos meus domínios do Estado e vá contratar um técnico especializado antes de você começar uma obra, fazer besteira. Porque se você fizer do jeito que você quiser, sozinha, sem a minha autorização, eu vou mandar lá os meus agentes. Por intermédio do meu poder de polícia, do meu poder fiscalizador, eu vou multar e embargar você. E se mesmo assim você quiser me peitar, a gente vai para a justiça. Fique avisada. Eu sou o Estado. Vixe, Maria, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, não sabia que para construir uma casa tinha tanta da burocracia, tanto trabalho, tanta da autorização. Minha Nossa Senhora, pior que o que o Estado falou é verdade. Eu sou socialite, eu sou chique, eu sei andar em shopping, eu sei viajar para Paris. Eu não entendo nada de obra, meu Deus. Quem poderá me ajudar com o meu projeto de prefeitura? Quem poderá me ajudar? Calma, minha querida proprietária particular, que é para resolver esse tipo de problema que eu existo. Eu sou o reguezinho, um tipo de profissional que trabalha na construção civil regularizando imóveis. Eu posso ser tanto um engenheiro, eu posso ser tanto um arquiteto, eu posso ser tanto um técnico em edificações. Eu posso ser ainda um corretor de imóveis ou um particular, mas aí eu vou atuar apenas como despachante imobiliário, ou eu ainda posso ser um advogado com ênfase no direito imobiliário, que posso atuar tanto de forma extrajudicial ou judicial.
A diferença do reguezinho para o profissional comum, convencional, ela surge no decurso do tempo. Primeiro somos todos iguais. Vamos para a faculdade de engenharia, arquitetura e não aprendemos absolutamente nada sobre projeto de prefeitura ou regularização de imóveis, porque essa parte seria uma parte legal, uma parte jurídica. É por isso que nós vemos tantos professores da área jurídica ensinando para engenheiros e arquitetos, porque a faculdade de engenharia e arquitetura não supriu essa lacuna da lei ensinar ao engenheiro e arquiteto o que é o projeto de prefeitura. E aí nós saímos da faculdade desesperançosos, tristes e sem saber por onde começar. E aí nós encontramos a comunidade dos reguezinhos. São profissionais com mais de uma década de existência que regularizam imóveis e nos ensinam o passo a passo sobre projeto de prefeitura. Pode ficar tranquila que quando um reguezinho está na parada, o projeto de prefeitura sai, ó, uma beleza. Não se preocupe não. Vamos agora para a nossa primeira reunião, que é uma reunião de alinhamento, onde você vai me contar como é que é esse imóvel que você tanto deseja. Se depender de mim, um reguezinho, eu vou ajudar você a fazer a casa dos seus sonhos. Vamos lá, nossa primeira reunião, reunião de alinhamento. Seu reguezinho, conhecer o senhor, que bom! Olha, o senhor foi muito bem indicado para aquela minha amiga lá do condomínio, lá do centro, que o senhor fez aquela mansão chique, maravilhosa, se bem que a minha casa era diferente. Veja, o que eu quero? Eu quero uma casa linda, maravilhosa, toda espelhada, ventilada, que tenha porcelanato, que tenha pergolado, que tenha ventilação, que tenha também uma garagem para 2 carros. Eu já pensei em fazer até uma garagem para um carro só, mas aí hoje em dia eu e meu marido, cada um tem o seu carro. Então é melhor uma garagem para 2 carros, eu acho melhor, eu acho chique, certo? Já no quintal eu quero um quintal bem espaçoso, todo coberto com aquele piso antiderrapante, porque eu tenho 2 cachorrinhos e também as crianças lá, de vez em quando gostam de ficar ali no quintal, brincando pra lá e pra cá, então a gente vai precisar cuidar disso também, certo? Eu vou querer todas as esquadrias importadas diretamente de Paris. Eu vou querer também todo o revestimento da cozinha importado diretamente da Espanha. Eu já vi uma coisa linda, maravilhosa, aquelas construções. A minha sala de estar eu vou querer com o pé direito duplo, alto. Quando a pessoa chega na minha casa assim, que olhar aquela sala linda, maravilhosa, já vai ter aquele som todo imponente, que nem meu, porque eu sou linda, maravilhosa e socialite. E eu quero convidar aquelas minhas vizinhas, todas invejosas, quando a minha casa estiver pronta, que elas entrem lá, já ficam toda ofuscadas. Porque eu vou colocar um lustre de brilhante que eu ganhei da minha sogra, aquela megera, sabe? Que vai ficar uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Então, seu reguezinho, será que a gente consegue fazer desse jeito? Olha, minha querida senhora particular, veja bem. Eu até que entendi a sua visão de casa, arrojada, um imóvel que com certeza vai marcar não só a sua vida, da sua família, como dos seus amigos. Só que eu preciso fazer algumas alterações. Por exemplo, a senhora queria utilizar praticamente quase todo o espaço do lote para construir. Infelizmente, o Estado não vai permitir que a gente utilize completamente o lote. A chamada taxa de ocupação, o chamado coeficiente de aproveitamento, eles são índices urbanísticos que eles vão surgir para limitar o seu poder de construir. Mas se você parar para analisar, essa limitação é benéfica. Não adianta você ter um imóvel totalmente construído que você tenha muito pouca área livre. Isso não é benéfico para você. Você precisa de um espaço para as roupas, para as próprias crianças brincarem. Então, esse coeficiente de limitação, de certa forma, preserva um espaço livre para você, como também impede o crescimento desordenado das nossas cidades, o crescimento desordenado das casas. A gente precisa impor certas limitações para que a gente acabe tendo uma cidade bonita, limpa e organizada. Então a gente vai precisar reduzir um pouco essa área construída. Uma outra observação que eu faço aqui é que a parte do quintal e a parte da garagem a gente vai colocar respeitando os recursos, mas a gente não deixou nenhum espaço permeável. A lei municipal exige que a gente tenha pelo menos 5% de área permeável. É uma área que a gente precisa adequar para o correto escoamento das águas da chuva. A gente precisa deixar esse espaço dentro das limitações do nosso lote urbanizado, para que dessa forma a gente possa contribuir para o bem-estar social, para que a gente possa evitar o desastroso fenômeno das enchentes ou o excessivo aquecimento das áreas urbanas. Por isso, o que é que eu recomendo? A gente poderia deixar uma área frisada no quintal para a gente colocar aquela grama bonita, charmosa, as crianças vão poder brincar, os animais de estimação também. Dona particular, a única coisa também que eu percebi é que a senhora deixou um quartinho no fundo, que ele está virado para o sol da tarde e ele não tem nenhuma área ventilada. É uma regra bem básica da engenharia que a gente precisa observar nos nossos projetos, que todo cômodo de permanência prolongada
possua a sua correlata solução de ventilação. A gente não pode deixar um quarto hermeticamente fechado apenas com uma porta. Isso seria extremamente desagradável se qualquer ser humano estivesse nesse quarto no período da tarde. Dessa forma, a gente consegue adequar o seu sonho a esse projeto lindo, maravilhoso e, ao mesmo tempo, às leis municipais. Dessa forma, estamos produzindo um projeto de prefeitura que obedece os ditames legais municipais. Mas seu reguezinho, eu não tô pedindo nada a ninguém não, não foi prestado não, eu trabalhei mais de 20 anos, eu juntei cada centavo pra comprar o meu lote, pra fazer a minha casa dos meus sonhos, eu não tô pedindo nada a ninguém não. Aí vem esse Estado querer dizer, opinar, como eu posso construir no meu lote, eu não admito isso. Isso é um absurdo, é por isso que muita gente constrói do jeito que quer. Ai, meu Deus do céu, ai, quanta burocracia. Eu não acredito que eu não vou poder construir do jeito que eu quero, seu reguezinho. Não, minha querida proprietária particular, não adianta chorar. A lei é dura, mas é lei. E ela existe para ser seguida, por um motivo muito simples. Sem a lei, a gente não vive bem, a gente não vive em harmonia e a gente não vive em sociedade. Como o nosso querido amigo Estado disse certa feita, se ele permite que cada um comece a construir da forma que quiser e bem entender, não demoraria muito para que a gente tivesse problemas urbanos horrendos. Ademais, quem não registra não é dono. Se você não adequar o seu projeto, se ele não estiver conforme a lei, se o seu projeto não tiver a correlata autorização do poder público, você não vai poder registrar o seu imóvel. Sem registro, você não é dono, e sem ser dono, você não pode exercer os poderes correlatos da posse e da propriedade. Sem isso, você não tem a chamada segurança jurídica. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Suponhamos que aparece uma determinada pessoa física ou jurídica e queira, de alguma forma, tomar esse bem de você. Se você tiver a sua escritura, se você tiver o seu documento provando que a posse e a propriedade é sua, o Estado, aquele cara fortão do começo, ele vai vir com toda a sua força para proteger o seu direito. Isso se chama segurança jurídica, que é quando você pode bater no peito e dizer: esse espaço, essa casa é minha e eu tenho como provar. Mas para que você possa ter o aparato estatal ao seu favor, defendendo a sua posse e a sua propriedade, você precisa respeitar a lei na hora de fazer o chamado projeto de prefeitura. Eu, na qualidade de reguezinho, estudo todos os dias, me qualifico na maior comunidade de regularizadores de imóveis desse país para fazer isso aqui conforme a lei. Fazer isso aqui da melhor forma possível, porque eu quero te dar o seu resultado. E o seu resultado vai ser a escritura da sua casa. E essa escritura vai te dar segurança jurídica. Então, para de chorar e vamos respeitar a lei. Tá bom, você já me convenceu, vamos fazer aí desse jeito, tenho certeza que vai ficar bonito também. Agora dá um jeitinho só no quartinho, o quartinho no fundo já é pra aquela víbora desgraçada da minha sogra, pra eu botar ela lá dentro, trancar, pra ver se ela esturrica no forno. Deixa o quartinho, vai, dê um jeitinho, só o quartinho, não precisa de janela não. Eu já boto a vela lá dentro, já passo a chave, no verão mesmo, quando o sol bater, eu quero ver aquela vela esturricada. Deixa o quartinho no fundo, sem janela, sem nada. Por favor, dá um jeitinho, dá. Negativo, minha querida proprietária particular. Um reguezinho, o único jeitinho que ele dá é o jeitinho da lei. A gente faz o que está na lei, mas a gente faz da melhor forma possível. Vou protocolar o seu pedido de regularização de imóveis junto ao Estado, ao poder público, à prefeitura. Quem vem lá? Hã? Olha, macacos me mordam. Aquela proprietária particular contratou um reguezinho. Espertinha, foi logo nos melhores. Mas vamos ver se esse reguezinho
realmente entende do negócio. Eu sou o Estado. Pode entrar. Os desejos. Muito bom dia, seu Estado, tudo bem? Eu sou um reguezinho. Um reguezinho pode ser tanto um engenheiro quanto um arquiteto, ou até mesmo um técnico em edificações, desde que ele esteja atuando relacionado com um imóvel de até 2 pavimentos e com a área construída que não ultrapasse 80 metros quadrados de área construída. Portanto, o reguezinho é um desses 3 profissionais que atua diretamente no projeto de prefeitura. Tudo bem? Veja só, fui devidamente contratado por aquela proprietária particular que deseja fazer uma obra nova, então vamos começar do começo. Já fiz a minha lição de casa e previamente já vim aqui no município, já conheci todos os técnicos, já observei que no site da prefeitura existem os PDFs do plano diretor, do código de obras, da lei de zoneamento e da lei de ocupação de solo, já dei o download dessas leis e já vim estudando já há um bom tempo, antes mesmo de receber o meu primeiro cliente de regularização. A partir do momento que eu já dominava todas essas diretrizes municipais, comecei então a prospectar os meus clientes de regularização. Foi aí que a primeira cliente, aquela proprietária privada, veio até a mim. Quando ela veio até mim, eu pedi primeiramente a atualização da matrícula ou certidão de inteiro teor. Observei que estão ali muito bem definidos todos os requisitos legais que garantem a mesma a posse e a propriedade, tornando essa proprietária privada a parte legítima para poder dirigir-se ao poder público por intermédio de uma assessoria técnica para pleitear a legalização, regularização da obra nova que ela deseja. Com base nisso, fizemos uma reunião de alinhamento onde eu montei o projeto de prefeitura. Fizemos a planta baixa, de corte, cobertura, fachada, conforme manda o projeto completo que o município aqui exige. Juntei a esse processo também toda a documentação pessoal da proprietária privada, RG, CPF, comprovante de residência. Juntei a minha documentação pessoal e a minha carteira profissional. Ressalto que antes já vim no município e já fiz a minha correlata inscrição municipal, estando, portanto, eu, o projeto e a cliente, de forma regular, submetendo aqui a apreciação de Vossa Senhoria, o Estado, a administração, todos esses projetos. Para quê? Por intermédio de seus técnicos, eles confiram se fizemos realmente ou não o nosso trabalho. Trabalho esse, que é a materialização de um projeto que obedeça a todas essas leis e dispositivos legais que citamos anteriormente. O senhor poderá observar na sua análise que todos os índices urbanísticos, como o coeficiente de aproveitamento do solo, o índice de permeabilidade, a taxa de luminosidade, a taxa de ventilação, foram todos devidamente respeitados. Com base no exposto, solicitamos então a análise e a consequente emissão do correlato alvará de construção, que vai autorizar a minha cliente a iniciar a obra dela. Mas não para por aí. Como eu emiti responsabilidade técnica, tanto pelo projeto como a execução, porque o reguezinho faz o trabalho completo, eu irei acompanhar a obra dessa cliente. No prazo máximo de 5 a 6 meses, eu retornarei aqui com todos esses projetos aprovados e irei pedir que um técnico do seu setor vá lá e faça a vistoria para observar se a obra foi ou não executada. Como eu irei acompanhar a execução, garanto a você, Estado, que eu irei exigir a execução conforme o projeto. Tendo transcorrido esse prazo, tenho a mais absoluta certeza que seus técnicos irão verificar que tudo foi feito e executado conforme a lei e você, Estado, administração, irá emitir o correlato a bits. Mas não para por aí. Eu sou reguezinho, eu faço um trabalho completo. Terminado essa fase de obra, terminado a fase e atuação do município com a emissão do ABITS ou do certificado de conclusão de obra, irei me dirigir à Receita Federal por intermédio do seu sistema e irei fazer os recolhimentos necessários. Irei, portanto, auxiliar aquela proprietária privada na regularização da Receita Federal. Mas não para por aí. Eu sou reguezinho e eu faço o trabalho completo. Em seguida, irei levar toda essa documentação aprovada com os recolhimentos para o cartório, para que aí sim o cartório faça a correlata averbação da obra na escritura do antigo lote. Dessa forma, eu, reguezinho, que faço o trabalho completo,
terei acompanhado e assessorado aquela particular realização do sonho do imóvel dela. É para isso que um reguezinho existe. Muito obrigado, seu Estado. Bem que diz que esses requisitos são os melhores profissionais da construção civil quando se trata de projetos de prefeitura. Tá bom, seu requisito. Irei autorizar a emissão do alvará. Mande que a particular recolha as taxas e emolumentos aos meus cofres públicos. Porque, afinal de contas, administrar o Estado dá trabalho e tem muito boleto para pagar. Eu sou o Estado. Beleza, corta pra mim, mané, vamos lá. Brincadeiras à parte, espero que tenha ficado bem claro na sua mente que na relação do processo de prefeitura, do projeto de prefeitura, 3 partes essenciais estão envolvidas. A gente tem o Estado fiscalizador, a gente tem o particular, que é quem nos contrata, sem ele a gente não estaria aqui. Só que o particular, ele vai ter que provar para você, por intermédio da análise legal que você vai fazer da documentação dele, que você está falando com a pessoa certa. Ele vai ter que provar para você que ele é o detentor da posse da propriedade. Nós estamos dando um exemplo aqui de um imóvel que tem escritura, nós estamos dando um exemplo aqui de uma construção de obra nova. Existem várias modalidades de regularização, cada caso é um caso, existe caso com escritura, existe caso sem escritura, mas para simplificar o nosso exemplo, para que a gente possa entrar já de cabeça sobre a conceituação dos índices urbanísticos, vamos levar em consideração um exemplo com escritura. Foi esse o exemplo que você pôde presenciar na dinâmica passada. Tudo bem? Vamos ainda agora ampliar esses conceitos dos seus quadros mentais com algumas imagens. Vamos lá? Imagina o seguinte. O Estado, portanto, a gente viu que é parte fundamental nessa relação. A função primordial do Estado é garantir o bem comum. O mecanismo que o Estado utiliza para garantir o bem comum é a lei. É por intermédio da lei que, por exemplo, ele garante a segurança pública, por intermédio das leis penais. É por intermédio da lei que ele vai garantir a nossa segurança patrimonial, por intermédio das leis civilistas e das leis correlatas. Ora, a habitação é um setor também de fundamental importância para todo e qualquer ser humano, e é por intermédio da lei que ele vai também regulamentar o espaço urbano. Corta pra mim, mané. Esse livrinho vermelho aqui é um livro de introdução ao estudo do direito. Foi o primeiro livro que eu comprei quando eu estava na faculdade de Direito. E eu mantenho ele aqui como símbolo do direito e da lei. Ele está aqui no meu escritório, mas como símbolo do direito e da lei. No caso que a gente está estudando aqui, é exatamente por intermédio da lei que o Estado vai vir regulamentar o espaço urbano. Perfeito? Fazendo de conta que esse livro representa a lei, quando você abre essa mesma lei, lendo, interpretando, você vai perceber que de dentro dessa lei, essa lei que regulamenta o espaço urbano, que regulamenta como proceder à construção civil, certo? O Estado vai começar a emitir, de dentro da lei, elementos, ferramentas, instrumentos que vão limitar o poder de construir do particular. Eu costumo dizer o seguinte em minhas aulas: você não é totalmente livre. Nossa, Thiago, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Eu tenho independência financeira, emocional. Será? Na verdade, não. Todo ser humano vive sobre o império das leis e sobre o império da sociedade. Você vive diante dos ditames da sociedade. De certa forma,
tudo que você vivencia em sociedade é uma produção legal, uma produção cultural. Se você fosse totalmente livre, eu iria desafiar você, conforme já fiz essa comparação em outras aulas, eu iria desafiar você a sair completamente nu pelas ruas das cidades. Se você fizer isso, é atentado violento ao pudor. Se você fosse totalmente livre, você poderia entrar no shopping e pegar qualquer objeto que você quisesse sem precisar pagar. Isso seria um crime, furto ou roubo, a depender dos mecanismos que você utilizaria na hora da subtração da coisa móvel. Se você fosse totalmente livre e um determinado desafeto lhe desagradasse, você poderia muito bem ceifar-lhe a vida e nada nem ninguém iria te recriminar por isso. Viver dessa forma, da liberdade plena, seria o que alguns filósofos e teóricos do passado enunciaram como o estado de natureza, um estado caótico de todos contra todos, um estado perturbador, onde o forte sempre iria impor a sua força, a sua vontade, em detrimento do mais fraco, esmagando todo e qualquer fraco hipossuficiente que se colocasse no seu caminho. O horroroso estado de natureza seria um estado não sustentável, onde nenhum organismo iria sobreviver por muito tempo. E culminaríamos com a completa aniquilação mútua. Essa é uma construção teórica e ideológica. Biologicamente falando, é basicamente a mesma coisa. Nós somos frágeis e nós percebemos que precisamos viver em harmonia. Surge, então, a concepção de Estado e de sociedade, trazendo essa noção de harmonia. Para isso, você precisa abrir mão de parte da sua liberdade para que todos tenhamos pequenas liberdades individuais. Dessa forma, você só pega aquele objeto no shopping se você pagar. Dessa forma, você não anda completamente despido no meio da cidade. Dessa forma, você não tem o monopólio da força e se alguém te faz uma agressão física, tenta invadir o seu espaço pessoal, você não pode utilizar-se da sua força privada. Você precisa recorrer a quem? Ao Estado, único monopolizador da força e da autotutela. Ele pode invadir a esfera de quem quer lhe agredir e ceifar-lhe alguns direitos. Em alguns estados, quiçá nos Estados Unidos, o criminoso pode perder até o direito à vida, porque lá, em alguns estados, existe a pena de morte. O que eu estou querendo provar e mostrar para você é que o Estado ele limita a sua liberdade. E isso é uma coisa boa. Existe um ditado que fala: as nossas escolhas nos potencializam. E existe outro que fala: para qualquer escolha, uma renúncia. Quando eu escolho me casar, eu me limito. Não estou mais disponível no mercado para todas as demais mulheres. Eu me limito e eu renuncio às demais. Mas a escolha de viver um amor verdadeiro me potencializa. Eu vou poder ser pleno e completo ao lado da mulher que eu escolhi. Viver em sociedade é fazer suas respectivas escolhas e cada escolha uma renúncia. Mas ao abrir mão de uma determinada situação, eu potencializo aquilo que eu escolhi. Viver, então, de certa forma, limitado pelo Estado, sobre o império das leis, é altamente positivo e é essencial para a sua vida como ser orgânico e social. Ora, portanto, toda essa limitação que se opera na esfera individual do particular, em todas essas outras esferas, não seria diferente na propriedade.
Não seria diferente na hora que seu cliente lhe procura para construir a casa dele do jeito que ele quer. Mas o seu cliente ele não tem o conhecimento técnico sobre essas limitações. É por isso que ele procura você. É sua obrigação entender quais são essas limitações. É sua obrigação entender, compreender, dominar os dispositivos legais que regulamentam a construção do imóvel. É sua obrigação entender de trás para frente o que é que aquele município exige como imóvel regular. E aí, quando você pega a lei municipal e abre essa lei municipal, ela começa a emanar alguns elementos que precisam ser observados, obedecidos, e eles vão limitar o particular. O particular quer construir no seu lote. Vamos criar aqui mais um quadro mental. Visualize o seguinte. O quadrado verde simboliza um lote particular. O quadrado vermelho que eu vou sobrepor simboliza até onde ele pode construir. Ora, você está visualizando aí na prática uma limitação do particular no poder de construir. Ele não pode construir em toda a área. Ele precisa respeitar recursos, ele precisa respeitar os índices urbanísticos. O primeiro índice urbanístico, então, portanto, que nós vamos falar seria o da taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. Corta para mim, mané. Veja. Se você deixar, o seu cliente vai querer construir em toda a extensão do lote. Só que o coeficiente de aproveitamento, essas taxas que regulamentam e delimitam até onde ele pode construir, elas limitam o poder dele de construção e, ao mesmo tempo, estão protegendo o espaço urbano. Peraí, o particular pode construir, mas ele vai construir, vai respeitar aqui, vai deixar um espaço aqui para uma área livre, ele vai respeitar aqui os recursos. Dessa forma, ele vai ter a casa dele, mas, ao mesmo tempo, ele está respeitando a sociedade, ele está respeitando uma noção de ecologia, ele está respeitando uma noção de um espaço urbano organizado, sustentável. O Estado, então, por intermédio desse índice urbanístico, limita a área construída do particular, mas com essa justificativa. É bom para ele e é bom para a sociedade. Primeiro índice urbanístico que você, reguezinho, precisa ter em mente. Você já precisa fazer o quê? Pesquisar, estudar, abrir a lei. Peraí. No meu município aqui, deixa eu ver aqui, viu? A taxa de ocupação, coeficiente. Tá aqui. Quantos por cento? Isso significa dizer que naquele projeto do meu cliente, ele precisa estar dentro dessa porcentagem, dentro dessa margem, sob pena do município barrar. É isso aí, Reguizinho, aprendeu! Parabéns, meu queridinho da montanha, você é meu orgulho. É exatamente isso. Você pega a legislação municipal, você identifica o índice urbanístico que ela deseja. Um outro índice urbanístico de extrema e maravilhosa importância é a taxa permeável, taxa de permeabilidade. Tem sido um problema recorrente em muita cidade grande, enchentes. Claro, políticas públicas voltadas para a urbanização deficiente também vai maximizar esse problema. Aquele bueiro que não é feito de forma correta, aquele bueiro que o pessoal que faz a manutenção e a limpeza da rua não se preocupa de verificar se tem que tirar entulhos. Isso prejudica, isso maximiza o problema das enchentes. Mas também o particular tem que fazer a parte dele.
A propriedade privada é um verdadeiro pontinho em uma área gigantesca. Você compra o lote e você faz sua casa, mas você não compra a rua, você não compra o bairro, você não compra a cidade, você não compra o estado, você não compra o país. Você, de forma individual, é uma parte inserida num todo e você precisa fazer a sua parte. Já dizia meu avô, tava demorando, Emané, se eu não citar meu avô, não fiz nada. Já dizia meu avô, a vida é uma arte onde cada um faz a sua parte. E na construção civil não seria diferente. Ok? O índice de permeabilidade, aqui no município a gente está aplicando mais ou menos 5%. 5% do espaço do lote tem que ser permeável. Temos que procurar as soluções para o correlato escoamento das águas da chuva. Olha que lindo! Olha que lindo! É o particular fazendo a casa dele, mas também se preocupando com a sustentabilidade, se preocupando com a ecologia. Enchente é um problema sério. E aí, se a gente permite que cada particular desse faça a sua casa, não se preocupa com a permeabilidade, e aí vem uma tragédia, a enchente vem, e quando a enchente vem, ela destroça patrimônios, quiçá vida de alguns particulares. E é então, ali, no dia a dia da construção civil, da regularização imobiliária, ao respeitar o espaço permeável ali no imóvel, que eu, como particular, estou fazendo a minha parte. Estou contribuindo para que lá na frente uma tragédia não ocorra. Tragédia essa que vai prejudicar não só a vida do meu vizinho, mas pode prejudicar a minha vida e o meu patrimônio. A taxa de ocupação do solo, coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade é o Estado dizendo ao particular, por intermédio da lei, olha, você pode construir, mas você não vai construir em 100% da área do lote. Respeite os recuos. Respeite uma área construída delimitada. Respeite os espaços permeáveis. E aí sim, a sua casa está fazendo a parte dela. Sua casa, a sua residência está contribuindo para que, no geral, tenhamos um espaço urbano efetivo, funcional e equilibrado. Tá conseguindo entender, Reguizinho? Você que está entrando agora nesse universo da regularização de imóveis, desse universo do PPzinho, do projeto de prefeitura, começa a ser apresentado aos elementos essenciais, fundamentais, pequeninos, mas que estão presentes em todos os projetos de prefeitura. Elementos que você tem que pesquisar. O município pode variar alguns coeficientes. Então, se um município para o outro varia, o seu projeto pode ter diferença de um município para o outro. Perfeito? Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui sensibilizando você, profissional da construção civil, que esses índices existem por uma razão. E essa razão está correlacionada com essa função social da propriedade privada. Por esse prisma, Reguizinho que se preze, ele é também um defensor do espaço urbano organizado. Ele é um defensor de um espaço urbano ecologicamente sustentável. Porque você faz sua parte, você estuda, você se qualifica com a gente. Isso vai refletir no seu trabalho. A cada dia que passa, os seus projetos são cada vez mais antenados com essa realidade municipal. A cada dia que passa, os seus projetos são lindos, maravilhosos, eficientes e, acima de tudo, conforme a lei. Quando eu venho para uma iniciativa como essa, eu digo o seguinte, olha, muito desse conteúdo, do meu conteúdo é gratuito, certo? Tenho mentorias pagas e cursos pagos para quem quer acelerar? Tenho. Mas eu passo 365 dias do ano, produzindo muita coisa grátis, gratuita, porque eu quero formar profissionais. Eu quero ter uma comunidade.
Hoje, o nosso negócio de regularização de imóveis, ele não tem fronteiras. Eu posso regularizar imóveis em outros estados. Como? Em alguma aula dessa eu posso te contar, mas eu posso. E aí eu preciso fazer uma parceria com um profissional lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Você acha que eu vou fazer com quem? Com certeza com um reguezinho. Mas um reguezinho que eu conheça, que eu sei que realmente estudou, que eu sei que realmente está produzindo lá no estado, na cidade dele. Entenda então que Thiago Albuquerque está aqui com esse intuito, formar comunidade e poder trabalhar em parceria com você. Mas para isso aí eu sou exigente. Eu não trabalho com qualquer um, não. Eu trabalho com um profissional que se qualifica, com um profissional que dá resultado. Perfeito? Vamos criar agora aqui um quadro. Eu gosto de mexer muito com a sua mente, com a sua visão. Vamos para mais um quadro para a gente sedimentar esses índices urbanísticos, beleza? Taxa de ocupação do solo, coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade, eles têm uma função que eu correlaciono de social pelas razões que eu já expliquei. E ainda nós temos taxa luminante, taxa de ventilação e área livre, que eu atribuo uma função mais pessoal. Volta para cá, mané. Veja. Eu chamo muito o seguinte exemplo. O Homo sapiens, ele evoluiu da caverna. Nosso ancestralzinho lá, qual foi a primeira casa dele? A caverna. Quando eu dou aula de índices mínimos de habitabilidade relacionado com habitats, eu toco nesse prisma, nesse ponto. Veja. A caverna era um espaço, muitas das vezes coletivo, que era desorganizado. Na caverna, o Neandertal fazia necessidade fisiológica ali naquele lugar, ele se alimentava ali naquele mesmo lugar, ele descansava no mesmo lugar. Por isso que as pesquisas mostram que o Neandertal, o homem da caverna, se conseguisse viver até 30 anos de idade, ele já era ancião. Não só pelos perigos externos de predadores, mas porque o ambiente da caverna era insalubre. Era doentio. Imagina, você dormir e comer no mesmo lugar. A quantidade de bactérias, a quantidade de doenças que se proliferavam naquele ambiente. Viver na caverna era realmente digno de um animal e não de um ser que evoluiu. O tempo passa, o Homo sapiens surge, a caverna evolui para a noção de casa ou residência. A gente começa a se distanciar dessa concepção coletiva, dessa concepção tudo junto e misturado, para um espaço compartimentalizado. Na casa que a lei defende, na casa que o Estado considera ideal, você precisa ter compartimentos. Não é saudável viver tudo junto e misturado. O Estado, então, também tem que se preocupar com o seu bem-estar. Ele está fazendo leis. Os índices urbanísticos estão limitando a sua construção, mas é para o seu bem-estar. Taxa luminante. Você precisa ter um espaço que tenha a iluminação natural do sol ali adentrando, para aquele espaço também ficar, além da iluminação artificial, a iluminação normal. Você tem a questão da taxa de ventilação. Todo ambiente de permanência prolongada precisa da sua própria solução de ventilação. Não vai fazer que nem a proprietária particular que me faz um quarto hermeticamente fechado para meter a sogra lá dentro e matar asfixiada. No passado a gente tinha muitos imóveis dessa forma. Você tinha um cômodo que era só parede, parede, parede e uma porta. Tem muito imóvel usado no Brasil que ainda está assim. Parede, 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 porta. Eu sou correspondente bancário Caixa.
Quando eu estou vendendo um imóvel usado que tem um quarto desse, eu já digo, olha, infelizmente é cacete, é pau. Engenheiro nenhum hoje em dia está aceitando esse tipo de imóvel como garantia porque está ferindo uma regra da engenharia básica fundamental. Todo cômodo de permanência prolongada tem que ter a sua própria ventilação. É para o seu bem particular. Tá vendo que tem um viés social? Tá dando para você perceber? Área livre não costuma ser considerado por alguns estudiosos como índice urbanístico, não. A área livre seria uma consequência natural da delimitação do espaço de construir. Mas ter área livre, na nossa concepção, tem também visão social. Um espaçozinho, especialmente na classe média, média baixa, um espaçozinho para estender uma roupa, uma área de serviço para manutenção dos utensílios domésticos, um espaçozinho para o cachorrinho, para a criancinha ter contato com solzinho, vitamina D e por aí vai. Por aí vai. Não ter área livre é insalubre. É insalubre. Os requisitos mínimos de habitabilidade, então, primeiro, você, quando faz seu projeto de prefeitura, você já adequa índices urbanísticos. Depois dessa aula, isso aqui tem que ser sagrado para você. Pesquisei, vou adequar. Índices mínimos de habitabilidade, vou aprofundar no Habits. Mas tem que ter um espaço específico para comer, para dormir, para fazer número 1 e número 2. Na caverna era tudo junto. Isso lhe matava mais cedo. Na casa, na residência, no apartamento, hoje é tudo separado. Cada compartimento no seu cada qual. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Para materializar ainda mais esses conceitos de índices urbanísticos e como eles estão relacionados no dia a dia desses profissionais, dos reguezinhos, dos engenheiros, dos arquitetos, vamos aqui trazer alguns dados estatísticos internos aqui da empresa. Quem nos acompanha sabe que o RIS, Regularização de Imóveis Simplificada, ele é um curso com videoaulas e muito material escrito. Para quem quer ir mais além, para quem quer voar um foguete, a gente ainda tem uma mentoria que se chama o GPS da regularização. Eu e minha equipe, no Zoom, no WhatsApp, a gente pega a mãozinha do profissional e regulariza o imóvel junto com ele. Junto com ele. Certo? E isso é um verdadeiro laboratório para a gente. Nós temos dados estatísticos do Brasil inteiro. Vamos olhar na prática, em um quadro demonstrativo, como esses índices urbanísticos são de fundamental importância no projeto de prefeitura. Se liga só. O primeiro case que a gente vai analisar é do arquiteto Miguel. Veja, no projeto dele, ele colocou 85% de uma taxa de ocupação, o que é um absurdo, diga-se de passagem. Isso aqui praticamente você não vê na maioria dos imóveis. O resultado da análise prévia foi de imediato, comunique-se. Por quê? Qual é a razão? O município exige uma taxa de ocupação de 79,19%. A medida adotada foi a adequação do projeto. A gente já percebe uma ineficiência desse profissional que anteriormente não pesquisou a taxa municipal, fez a mais, e aí ele teve que adequar o projeto. Feito? A engenheira Fábia me vem com a taxa de ocupação de 82%. Só que o projeto dela foi aprovado. Foi aprovado, não recebeu o comunique-se. Mas posteriormente, na hora do Habits, deu problema, 76,20%. E essa situação, a Fábia não teve tanta sorte. Terminou em demolição. E a gente teve aí uma situação, foi parar na justiça. Corta pra cá, mané. Fábia faz uma taxa de ocupação grandinha, se passa, né? Erra ela, erra o técnico da prefeitura. A obra é feita com base nesse erro de ambas as partes
E aí chega a fase do habits, um outro técnico é convidado para fazer a vistoria do imóvel, e esse outro técnico chega lá com a trena, começa a medir, vê que foi executado errado, tem uma área construída a mais, a taxa de ocupação então estava excessiva, estava errada, equivocada, o BO foi grande, o BO foi, derrubei a caneta, mas é só a caneta que você gosta, desculpa. O BO foi tão grande que a prefeitura disse, vai ter que demolir. E aí foi parar na justiça. E está na justiça para discutir. Peraí, o erro foi do responsável técnico que fez errado apenas? Ou também o erro foi do técnico da prefeitura que concedeu o alvará e não observou que a taxa de ocupação estava equivocada? O BO aí foi e é grande. Perceba, meu querido Reguizinho, a importância de você fazer seu dever de casa. A importância de você ter previamente definido os índices urbanísticos antes de você colocar no projeto, para evitar dor de cabeça, porque aí a situação está na justiça para identificar quem é o erro, mas você pode ter certeza que esse cliente está extremamente satisfeito porque ele percebeu que a engenheira Fábia não pesquisou anteriormente. Pode ficar tranquilo que os nomes são fictícios, que eu não vou expor profissional nenhum da mentoria, perfeito? Os nomes são fictícios, mas os cases são reais. A engenheira Fábia erra o projeto, a prefeitura não reconhece o erro e autoriza a execução errada, e agora a prefeitura não reconhece o erro, manda demolir, e aí está na justiça. Duas dores de cabeça aí, contra o município e essa profissional, que pode muito bem pegar um cliente que queira botar, ó, quente nela. Imagina, vai ter que demolir, tomei prejuízo? Peraí, vou chamar aqui na justiça a responsável técnica que ela cometeu o erro. Tem a RT aqui dela, aqui, ó. Ela está aqui vinculada comigo aqui nesse erro. Ela vai ter que dividir esse prejuízo comigo. Olha a bagaceira, como a gente fala aqui no Nordeste. A bagaceira que essa bichinha vice trouxe para ela. Tome cuidado com isso. Mais quadro aí, mané. Bota na tela aí. Falamos taxa de ocupação, vamos falar sobre área permeável. A engenheira Camila fez um projeto onde ela tinha estipulado uma área permeável de 6%. O resultado foi... carimbo, comunique-se. Razão, o município quer uma área mínima de 5%, medida adequação. Puxa para cá, mané, puxa para cá. Você percebeu aí isso daí que eu botei? Por isso que isso aqui é um verdadeiro laboratório. Veja, eu achei isso aí um absurdo. A engenheira bota 6%, o município empurra comunique-se, dizendo que tinha que colocar 5%. Eu nunca vi uma prefeitura, quando você bota uma taxa permeável a mais, ela mandar reduzir para menos. O contrário vai, porque taxa permeável é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Você tem que respeitar o mínimo. Agora você coloca a mais e a prefeitura manda adequar para menos? Oh! E se eu quiser aumentar, botar um jardinzão, eu não posso? Por isso que esse exemplo bizarro tá aí no quadro. Para você ver barbaridades que prefeituras fazem por aí. Eu digo e repito, são 5.568 municípios. Então, a depender de onde você está, você vai ver disso daí para pior. Perfeito? Taxa permeável é o mínimo. Se você quiser aumentar, você não pode não? Claro que pode. Outra aula eu conto o que foi que deu nesse babado aí. Tem mais quadro aí, mané? Bota. A arquiteta Carla botou de área permeável 5%, foi aprovado 5%, mas na hora do habits, negado, demolição. Como assim? Como assim? Não foi bem uma demolição, né? O projeto estava lá, constando um jardinzinho ao fundo, que faria referência a essa área permeável. E aí, o que aconteceu aí foi o clássico fenômeno de obra executada de forma divergente do projeto. O espaço permeável, na hora da execução, foi suprimido pelo concreto e pelo piso antiderrapante que a cliente lá em questão colocou. O município foi lá, olha, no projeto tinha um jardinzinho aqui que é a área permeável, do jeito que está aqui, não tem nada permeável, você está infringindo aqui. Não foi uma demolição, foi uma adequação. Volta
pro jardinzinho e tá tudo certo. O que é que eu acabei de mostrar para você, Reguizinho? Uma dinâmica aqui, ó, a dinâmica. A importância dos índices urbanísticos. Desrespeitou, o município vem e, ó, comunique-se. Município é estado de administração. Existe uma coisinha chamada o exercício regular do poder de polícia. Ele pode embargar, ele pode multar. Ele, conforme a gente viu durante toda essa aula, ele delimita o espaço de construção. Perfeito? Isso tem que ficar bem claro, bem claro, bem claro. Tem um último quadro aí, mano. Bota aí, pra gente pincelar aqui para finalizar com chave de ouro. O arquiteto Aislan fez um projeto cuja área construída estava em 102,95. O projeto foi aprovado, razão, tudo certo, conforme, mas na hora do habite, negado a adequação de projeto. Minto, não foi na hora do habite, foi na hora do... foi antes ainda, foi no alvará. Volta pra cá, mano. Não ficou claro aí esse quadro, deixa eu esclarecer melhor. Ele fez o projeto, certo? Quanto é o valor? 102. Pegou o alvará. Deixa eu explicar melhor. Pegou o alvará, a obra foi executada. Quando chegou na hora do habite, o município identificou que estava com mais de 105, 106, uma metragem maior. Você lembra que eu citei um exemplo de um município que mandou demolir? Esse não. Esse aí fez diferente. Ele mandou adequar o projeto. Ora, se a área construída vinha até aqui, mas na hora da execução veio até aqui, pegue a sua planta baixa e bote a representação atual. Pronto. O particular pagou uma nova taxa disso, uma nova taxa daquilo, mas teve adequação e emitiu habites. Poxa, Tiago, mas por que tem um outro município que não quer conversa e manda demolir? Você está dando exemplo aí de um município, cara, que foi compreensivo. Deu aqui uma solução. Pois é, 5.568 municípios. 5.568 gestores municipais. 5.568 cabeças diferentes. Cada cabeça, meu querido, é um mundo, é um universo. Para finalizar então essa aula, você vai sair desse espaço virtual de hoje, você vai pesquisar, entender o que é índice urbanístico, você vai pegar a lei municipal, você vai abrir, você vai estudar e você vai adequar os seus projetos a partir de agora. Chegou no município para trabalhar, meu querido, você já tem que estar por dentro dos índices urbanísticos ali utilizados. Perfeito? Aluno meu, reguezinho meu, não faz projeto de prefeitura com índice urbanístico divergente do que a lei exige. É a lei municipal que vai estar ali versando sobre os índices urbanísticos. E eu não estou dizendo a você que você tem que fazer um estudo prévio, estudar a lei municipal anteriormente. É basicamente isso. Perfeito? A mensagem final da aula de hoje é essa. Entenda que o Estado ele existe para limitar as suas liberdades individuais, não seria diferente na habitação. Mas todas essas limitações que o seu cliente pode achar burocracia excessiva é, na verdade, para o bem-estar geral e para o bem-estar dele. E você, como profissional da construção civil, reguezinho, que trabalha, que estuda, que se qualifica, você é um agente importante nessa construção de um espaço urbano, social e sustentável. Se nessa comunidade aqui eu conseguir construir essa mentalidade em você, uma mentalidade que você reconhece todo o seu potencial, uma mentalidade que você reconhece a peça-chave fundamental que você é na construção civil, eu vou dormir feliz, dormir satisfeito. Tamo junto, cola com nós que a gente vai no fundo. Tamo junto!